Boa tarde aos ouvintes também pela internet, né? Os assistentes pela internet. Bom, nós vamos dar seguimento ao nosso propósito, que é liderança fraca. Eu estou falando liderança no sentido do indivíduo e, por estar tratando de questões pessoais, eu vou fazer algumas afirmações e também dar alguns exemplos vividos, porque para mim não interessa falar de um assunto que você não tem trato, não dá exemplos, né? Então estou baseando, posso estar citando algumas situações, mas não com tom de crítica, nem para desmerecer qualquer tipo de obra ou qualquer tipo de irmão, mas para mostrar que esse tipo de liderança, que é o que nós estamos procurando, uma liderança que realmente corresponda com o princípio bíblico, ela não tem feito a obra de Deus avançar, nem assim o reino de Deus ser trazido para a terra. Então nós estamos falando sobre o obreiro aprovado, e nós vamos mostrar que, ontem nós falamos que o obreiro precisa, antes de se apresentar aos homens, se apresentar a Deus. Se ele se apresenta a Deus, não se incomoda, porque Deus vai apresentar ele aos homens. E não os homens se apresentar primeiro aos homens, no palco e tal, mostrar que é alguma coisa, porque isso tem trazido dano para a obra de Deus na face da terra. Então nós estamos tratando desse assunto como algo... Não é esse assunto. Não, é a segunda parte. Essa foi a de ontem. Não estou entendendo porque não está saindo, não está aparecendo o título. Não, mas tem um título. Não passou? Parte 2. Não tem problema. Então já foi visto ontem o título, né? E obreiro aprovado. Procura apresentar-te aprovado como obreiro. Então a ideia, né, o pensamento é que aquele que quer servir a Deus deve permitir que o tratamento de Deus venha sobre a vida dele. E não apenas ele querer estar na posição sem que Deus tenha operado antes na vida dele. Então, antes de ser obreiro, é necessário estar aprovado. O ponto de partida da obra de Deus são as nossas motivações. Nós falamos sobre isso ontem, e apresentamos o livrinho, né, abaixo da linha de fundo, mostrando que a própria pessoa que se presta a ser obreiro, ele precisa conhecer as suas motivações. Muitas vezes ele tem uma motivação oculta por trás daquela vontade, e quando chega lá dentro da obra é que essa motivação vai transparecer. E aí isso aí vai trazer um determinado dano para a obra de Deus, de um modo geral. Então precisamos alinhar nosso perfil motivacional com o temor de Deus, esse é o primeiro estágio da motivação, e estarmos aprovados e só então desempenhar nosso serviço ao Senhor. Essa aprovação, é claro que nós não vamos ficar esperando, né, que homens ou que alguma outra pessoa diga, mas a própria pessoa ela vai saber qual é a hora que deve se encaixar naquele serviço. É claro que a presença de pessoas com mais experiência, de alguém que já está trilhando esse caminho, é importante para que ele possa entender que há uma cobertura que aprova essa decisão dele servir ao Senhor. Eu critiquei ontem algumas situações que eu tenho visto na cidade, de pessoas que alugam simplesmente uma garagem e abrem uma porta e se autorizam, né, a líderes e começam ali a fazer um trabalho. E às vezes a gente percebe que existe uma competição de uma com a outra, que para mim isso não ajuda o reino de Deus, isso degrine a imagem do reino de Deus na terra, né? Então, antes de mais nada, é importante entender
que, na verdade, nós é que somos a obra de Deus. Quando nós estamos falando em obra de Deus, não quer dizer que é qualquer coisa feita a princípio no exterior, mas principalmente dentro de nós, dentro do nosso coração. Se a obra começar dentro de nós, então essa obra ela tem chances de evoluir. Eu falei ontem sobre a questão da árvore, né, do bambu, por exemplo, que ela cresce para baixo. Significa, então, que você tem que ter raízes, né, forte dentro daquilo que é o princípio, para daí você poder caminhar na direção correta. Então, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, a questão básica da aprovação. Qual é a primeira coisa que temos que fazer para sermos aprovados diante de Deus? Alguém me responde a essa pergunta? Ser batizado. Quem mais arrisca alguma resposta? Morrer. Alguém mais do lado de cá arrisca? Qual é a primeira coisa que temos que fazer para sermos aprovados diante de Deus? Altar íntimo. Aprovados, ele falou, Cristo, ele aqui. Isso. Primeiro temos que fazer a prova. Claro, ninguém é aprovado só porque se apresentou. Ele tem que fazer a prova e daí permitir-se ser aprovado. Então, a primeira instância para nós sermos aprovados é passar pela prova. Ontem eu falei no final que o deserto é o lugar onde nós não podemos evitar sobre nossas vidas. O deserto é o lugar onde nós ou somos aprovados ou então ali ficaremos, morreremos. Infelizmente, muita gente tem entrado no deserto e não saído do deserto, mas mesmo assim está tentando fazer a obra. A gente ouve, né? E vê muita gente se colocando na posição de líder, de obreiro, mas pessoas que não conseguiram sair do deserto e, portanto, não estão aprovados para fazer a obra. Então, desse ponto que nós estamos tratando a questão da liderança fraca, do que nós estamos observando na liderança no século XXI, na nossa caminhada na igreja. É desse ponto de vista que nós queremos chegar ao entendimento do que é a liderança fraca. Só existe um caminho para a aprovação. A aprovação, né? A aprovação que é a aprovação. Testes, tentações, são situações que nos sobrevêm e nessa hora nós precisamos provar que nós estamos crendo, que nós temos raízes fortes para resistir àquilo que está vindo sobre nós. Muitas vezes nós, no dia a dia, vivendo no trabalho, na escola, nós somos provados em situações. Nós estamos sendo trabalhados também ali para ser um obreiro. E muitas vezes não passamos ali naquele teste, mas mesmo assim achamos que somos a pessoa de fé que precisa estar na obra do Senhor. E nós precisamos aprender que para poder trabalhar, para estar envolvido com isso, precisamos primeiro passar pela prova. Né? Então Deus nunca é superficial com essas coisas, Ele não banaliza isso. A gente acha que Deus tem pouco interesse nessas questões mínimas que tem na nossa vida. Mas Deus observa. Ontem eu falei que se nós formos colocar alguém na nossa empresa, nós vamos aceitar qualquer pessoa? Não, nós vamos pedir currículos e nós vamos analisar o currículo de cada um e vamos ver aquela pessoa que se encaixa dentro daquele perfil que eu, como presidente ou gerente daquela empresa, preciso para dar seguimento àquilo que eu quero atingir. Se essa pessoa não preenche o perfil, então automaticamente ele não serve para ser alguém que eu vou introduzir no meu trabalho. Então, se a gente, como ser humano imperfeito, fazemos isso, porque nós acreditamos que Deus não exige esse trabalho dele. Não é que nós tenhamos que ser perfeitos, mas que ele possa tocar em nossas vidas e nos tornar adequados para aquilo que ele quer fazer através de nós. Né? Então, isso é extremamente importante. Não dá para entender que nós resolvemos ser obreiro, não há nenhum teste, nenhuma aprovação. Tem uma história interessante do C.H. Spurgeon,
que ele criou, todos sabem que ele criou, até hoje ficou famoso, né? Todo mundo que vai fazer teologia estuda a literatura de Spurgeon, né? Foi ele que criou, lá na Inglaterra, as primeiras escolas teológicas para ensinar sobre como ser obreiro. E ele, então, diz que recebeu uma pessoa, um rapaz que estava muito interessado em ser obreiro. E ele, então, resolveu fazer um teste com essa pessoa. Então, ele disse, olha, você vai fazer o seguinte, amanhã, às 5 da manhã, você vai me encontrar na minha casa. E lá que eu vou fazer o teste com você. E aí, 5 horas, ele estava sentado, esperando, e o moço pontualmente chegou e bateu na porta, ele abriu e esperou as perguntas que Spurgeon queria fazer para ele. Então, o Spurgeon começou a perguntar para ele, você pode soletrar a palavra gato? Ele arregalou os olhos, olhou para ele e falou, ué, ficou quieto, falou, bom, não é difícil. Aí soletrou. E fez mais uma série de perguntas. Né? E aí ele falou, não, você está aprovado para fazer parte na escola. O que ele estava tentando encontrar nessa pessoa? Humildade. Né? Coisas simples que ele perguntou, ele foi respondendo sem questionar. Ele achava que, por se tratar de Spurgeon, deveria ser perguntas que talvez ele não pudesse responder. Mas as perguntas eram perguntas simples, ele foi respondendo naturalmente. E Spurgeon, então, disse, você é a pessoa ideal para ser um obreiro. Você tem simplicidade e não vai arrogar. Então, ele foi aceito. Então, muitas vezes, o teste são pequenas coisas no dia a dia. Acho que não me lembro se acho que foi na pregação de Haroldo, alguém me falou que ele citou a questão de José. José havia tido sonhos de que ele seria, que os pais iam se dobrar sobre ele, que Deus ia fazer coisas grandes com ele, mas a situação da vida dele não dava essa demonstração. Até o ponto dele parar na cadeia. Mas diz que na cadeia ele se tornou uma pessoa que zelava daquele lugar. Então ele estava sendo treinado para ser o que ele foi, como a gente conhece na história. Né? Mas se ele não entendesse aquilo, naturalmente ele não seria um governador, um obreiro aprovado para fazer aquilo que ele fez no Egito. Então é muito importante aprender a passar pelos testes. Deus, muitas vezes, em situações da nossa vida, está fazendo teste conosco. Está fazendo teste no dia a dia conosco. Não que essa coisa preparada, mas uma coisa natural do dia a dia. Né? Uhum. Exatamente. Exatamente. É nesse ponto que nós queremos caminhar para mostrar que existe muita gente no lugar errado, se alvorando estando no lugar errado. Então, gostamos da ideia de que somos vencedores sem ter que lutar. Aprendemos a ideia de pronunciar palavras, né? Não, nós vamos vencer. Faz aquele alarido como Israel quando estava para enfrentar o filisteu. Trouxeram a arca, fizeram um alarido enorme, que até o povo lá, a terra estremeceu. Eu falei, esses caras vão ganhar. E agora? Mas, na verdade, era apenas zoada de homem. Muitas vezes falar não resolve. Às vezes Deus precisa provar a pessoa, porque daí ele vai colocar na mão situações, questões que a pessoa poderá resolver. Então, a ideia de ser vencedor sem ter que lutar não é uma ideia que aprova qualquer um. Né? Então, sermos aprovados sem ao menos fazermos prova, isso não vai dar resultado. Porém, isso não é verdadeiro. E Romanos 8,35, se alguém tiver aí, seria bom que a gente fosse lendo esses textos para a gente situarmos melhor. João, 8,35, alguém achou? Alguém pode ler? Uhum.
Então, nada nos separará do amor de Cristo. Para uma pessoa que quer servir, que é obreiro, essas questões são preliminares. São apenas situações que são criadas para testar você, para colocar você em condição de poder servir sem questionamento. Quem foi que estava falando hoje? Acho que Pedro, né? Falando sobre situações que podem ocorrer e que a gente não precisa reclamar, não precisa murmurar, mas passar pela situação, né? Romanos 8, 28 também, alguém que leu, pode ler novamente esse outro texto? Uhum. Exatamente. O entendimento que se tem hoje é que quando nós vamos ser obreiros para servir a Deus, não nos pode acontecer nada contrário àquilo que nós queremos, que nós gostamos. Mas o que o texto está dizendo é que essas situações podem ocorrer independente se nós servimos a Deus ou não, as situações ocorrem, e principalmente quando nós servimos a Deus. E que não é isso que vai nos afastar do amor de Cristo. Então precisamos estar prontos para isso, preparados para suportar, enfrentar situações e assim poder servi-lo com todo o nosso coração. Não é tribulação, não é nada disso que vai nos afastar do amor do Senhor. Existe uma outra situação, que é a desintegração do caráter, né? Vivemos em um mundo degenerado, isso é notório. Nós, ontem, ao iniciarmos a nossa conversa, relatamos a situação que nós vivemos no mundo hoje, né? Degenerado moralmente. O moral, ela relativou-se a ponto de ser confundido com o imoral. Então, hoje, quase não há distância entre o moral e o imoral. A gente olha para o mundo e pode ser, tudo é possível, pode se fazer de qualquer jeito. Então, a igreja também, ela tem recebido pessoas disso e às vezes ela não tem tido força para reprimir esse tipo de coisa. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa tem uma certa condição e vem para dentro da igreja com determinados hábitos que, biblicamente, eles não são aceitáveis. Mas por causa de situação financeira, de econômica, muitos líderes muitos obreiros terminam acatando esse tipo de pessoa, sem, no entanto, corrigir. Não que essa pessoa não possa ser abraçada nem aceita, mas Deus o ama tanto que não o quer do mesmo jeito que ela vivia lá fora. Quer que venha para cá para ser transformado. Então, muitas vezes, a imoralidade tem avançado fortemente dentro da igreja por falta de obreiros que saibam qual é o seu papel, né? Como deve agir. Então, tem deixado isso correr. Pessoas que aceitam a debilidade moral crônica, se amoldam às circunstâncias imorais, que rotineiramente os afrontam, né? Alguns pensam que a debilidade fazem parte da sua personalidade. Tem pessoas hoje que estão vivendo na igreja no pecado e acham que aquilo é uma coisa que está tão entranhada, tão forte, que eles não conseguem mais sair. E a Bíblia não dá essa base. A Bíblia ensina que a obra de Cristo superou o pecado. Então não existe pecado que não possa ser curado dentro da igreja. E o obreiro cristão, ele deve estar atento para isso. Atento, né? E nós vamos mais adiante tratar de alguns assuntos que mostram que muitas pessoas se achegam à igreja, mas por vergonha de expor o seu trauma, a sua ferida, permanecem muitas vezes lutando sozinha em áreas que ela não vai conseguir sair sozinha, mas também não tem coragem de expor. E não expondo, elas não serão libertas. O princípio da libertação é a confissão, é liberar a palavra. E o obreiro cristão precisa estar atento a isso. Ele tem que estar com um radar giratório, né, acompanhando todos os movimentos, percebendo os detalhes. Eu costumo dizer que nós hoje na igreja temos tanta alegria de ver um pecador chegar que mal percebemos se ele arrependeu ou não.
se ele está entrando porque gostou do grupo, do ambiente. E às vezes o fato dele não trazer a confissão, coisas que prendem a vida dele, termina danificando a vida dele no futuro. Ele vai caminhando naquela direção, vai caminhando, às vezes vai fazendo tentativa, não consegue, a vergonha aumenta, ele não tem coragem de expor, não encontra um ambiente, porque em muitos casos hoje, alguns lugares realmente não dão esse ambiente para que você possa se abrir, e aí ele vai ficando, por um lado, ele creu em Jesus, quer viver aquela vida, mas não tem força em si para poder resolver aquele problema e também não tem com quem repartir isso. Lá no Centro de Recuperação, lá a gente tem recebido diácono, ex-diácono, ex-pastores, e quando a gente senta para conversar com eles, estava lá a chaga enorme na vida deles, que nunca foi falada com ninguém, e por isso eles nunca conseguiram sair do seu terrível trauma. Nunca puderam ser curados, porque também nunca acharam com quem falar e automaticamente nunca receberam uma oração de cura, uma palavra de cura para poder sair. Esses dias teve um moço lá de Pernambuco. E ele, moderno, 21 anos mais ou menos, e ele não queria ficar muito, com saudade da família, já casado, 2 filhos, etc. E daí eu levei lá uma manhã uma palestra falando sobre problemas da família e às vezes feridas que é trazida dentro da própria casa, né? Falei sobre abusos, às vezes abusos sexuais trazidos pelo próprio pai, pessoas que não perdoam seus pais por alguma coisa que eles fizeram. São pessoas que estão debaixo de um jugo, debaixo de um cativeiro. Eu estou falando isso a vocês não baseado em literatura, não, baseado em experiências no centro de recuperação, onde eu estou há muito tempo, com 70 homens, quase que constantemente, e uma rotatividade muito grande, porque muitos deles não permanecem dentro do centro. E, na maioria dos casos, tem uma prisão, algo que prende a vida dele. Então, esse rapaz, depois de eu fazer a palestra, ele me chamou e falou, eu quero falar uma coisa com o senhor. Eu falei, tudo bem, a gente pode conversar um pouco. Aí sentamos um pouco debaixo de uma árvore, tem um quiosque. Então ele começou a falar, eu vou falar uma coisa para o senhor que eu nunca falei para ninguém. Mas eu comecei a entrar na droga porque eu comecei a abusar de algumas crianças. E eu sabia que isso estava errado. E aí a cidade começou a saber, então começou a me perseguir, a me acusar de coisas, então eu comecei a me ocultar, e daí acabei procurando ocultar essa vergonha na droga, no crack. Mas como fez isso? Aí ele falou, não, mas o que aconteceu é que o meu pai, quando eu tinha 3 anos, ele abusou de mim e de meu irmão. E hoje eu me tornei também um abusador de outros. E nessa luta, sem poder falar isso com ninguém, com vergonha, terminei me ocultando, procurando a droga para me esconder. Aí ele começou a chorar. Quando ele começou a falar isso, ele começou a chorar. E ali eu fui falando com ele e tal. E depois eu orei por ele. Pronunciei algumas palavras, uma oração de confissão, dele mostrava o arrependimento e a característica que ele me trouxe de procurar para confessar, mostrava que ele tinha se arrependido. E dali nós oramos. Pouco tempo depois, esse rapaz no centro, ele avançou de uma maneira, começou a ler a palavra e buscar a palavra, e não precisou passar nem os 9 meses. Imediatamente nós devolvemos ele para lá. Outro dia eu liguei, ele continuava firme, caminhando lá na cidade. Então, muitas vezes, os traumas estão enraizados lá na família, lá no passado. E às vezes nós não queremos confessar. Há um desejo de servir a Deus. Há uma vontade de caminhar naquilo que a gente entende como luz e que é verdade. Mas muitas vezes tem perseguições espirituais que nos oprimem todo o tempo. E toda pessoa que é ferida, ela abre uma brecha para uma ação maligna. Ainda que ele conheça Jesus. Não estou falando sobre isso. Ele abre uma brecha, porque
assim como Deus habita nos louvores, o Satanás, ele habita no meio do lugar onde tem feridas, que não foram curadas. Então, o obreiro, ele precisa estar atento a essas coisas, porque a nossa igreja hoje está cheia de pessoas atadas, que não conseguem dar um passo além. Fazem tentativas, e às vezes porque nós, os cristãos, temos alguns estigmas, né? Nós falamos assim, olha, você é crente, nós apresentamos a lei da igreja. Então agora você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. E a pessoa vai vivendo aquele negócio do não pode, naquela luta para tentar cumprir, às vezes não cumpre, se torna um hipócrita. Começa a fazer as coisas escondidas e apresenta outra face na igreja. E nunca abre o coração, porque muitas vezes não encontra alguém, ou então a vergonha supera essa grande dificuldade que ele tem. Então isso é um quadro geral, é um quadro que eu sei que existe. Outro dia eu cheguei lá num encontro de uma turma jovem. Antes de fazer isso com o jovem, eu fiz na minha casa. Tinha um filho já com uma certa idade, antes dele casar, e ele já fazia faculdade, trabalhava o dia e viajava para uma cidade perto para voltar, dormia à noite, no outro dia trabalhar. Ele tinha uma luta. E ele às vezes ficava à tarde dentro no computador, fazendo o trabalho da universidade. Um dia eu chamei ele, sentei diante dele e perguntei, você todo dia abre o computador e faz seu trabalho de internet, você vê site pornográfico? Ele arregalou os olhos, olhou para mim e falou, não, pai, o que é que o senhor me ensinou? Aí fui eu que fiquei envergonhado, porque eu ensinei e nem tive fé de que ele realmente estava praticando. Mas isso é uma coisa que acontece. Eu cheguei na reunião de jovens e perguntei, quantos aqui não vê site pornográfico? Levanta a mão. 2 apenas puderam levantar a mão. Os restantes não se moveram, porque eles sabem que olham isso. Então essas coisas contaminam. E nós que trabalhamos na obra de Deus precisamos estar atentos a isso, porque muitas vezes a igreja está sendo contaminada com esse tipo de ação maligna, oculta, e muitas vezes não encontra alguém que possa trabalhar nessa vida. Ou você tem que, e quando eu falo trabalhar, eu não acho que você deve perseguir a pessoa. Estou falando de que você tornar amigo daquelas pessoas para poder ajudar elas a saírem desse estado de prisão que ele está. Quando nós estamos falando de derrota, nós estamos falando, vamos definir isso aqui. Aqui está o ponto, né? Esse ponto ali é o ponto da prova, digamos. Então, ali começa a prova, a pessoa sai, dá uma volta e ali está o R de reprovado. Ou seja, ele deu uma volta e não resolveu o problema. Então, é isso que eu falo de um ciclo de derrota, né? Um ciclo de reprovação, porque ele tenta por diversas vezes. Ele tem um problema, ele tenta, ele fala que vai servir a Deus, ele fala que vai resolver aquilo, ele tenta caminhar, mas quando ele dá a volta, ele cai novamente naquele mesmo tipo de prática. E aquilo vai atormentando ele, porque todos nós que recebemos a nova vida de Cristo, toda vez que nós erramos, nós ficamos com problema. Ninguém que recebeu essa vida de Cristo naturalmente se sente bem com o pecado. Mas muitas vezes, por não trazer à luz aquilo que o incomoda, ele vai tentando e vai sendo reprovado. É isso que eu chamo de o ciclo, né, de reprovação. Cada vez que você vai tentando. E aí tem esse verso de João 8,34, que Jesus fala que todos aqueles que são do pecado são... ler o texto é melhor, eu não estou lembrando o que é que diz. João 8,34. Todos aqueles que praticam o pecado são escravos do pecado. É mais ou menos isso que diz, né? É bom. Exatamente. Então, a pessoa, ele está na igreja, ele tenta fazer a coisa certa, ele fala que vai vencer, e depois ele volta e pratica aquela área da vida que cada um de nós, de algum modo, tem uma área caída, uma brecha, onde nós estamos sempre oscilando, sempre perdendo. E aí a gente dá essa volta, e aí nós ficamos dando essa volta o tempo todo na vida.
tempo vai passando, nós vamos caminhando na igreja. Aqui tem se falado muito no qual é o nosso destino, o que é que nós devemos fazer, e nós temos essa vontade de servir, mas por causa de viver esse ciclo de derrota, não temos coragem de nos lançar, e às vezes quando isso acontece, sem ser curado nisso, vamos danificar a obra que Deus muitas vezes coloca na nossa mão. E aí vem a derrota. Então, isso é um trauma terrível. Os outros textos falam sobre aquele assunto que nós citamos ontem, que foi a questão do povo de Israel. Estava inteiramente dominado ali com medo do gigante. O gigante todo dia, de manhã e à tarde, afrontavam eles e ninguém se movia para fazer nada, porque estavam todos eles amedrontados com medo daquele homem, daquela situação. Pois não, irmão. Isso. Não, a partir dali da oração, ele começou a ter ele tomou uma decisão lá dentro do centro de servir ao Senhor, e ali todo dia, como todo dia eu vou lá, todo dia eu tinha contato, e ele sempre me apresentava textos da Bíblia onde ele ia lendo, e aí começou a ajudar dentro da casa, e a gente percebeu então que houve uma mudança nele, aquela pressa que ele estava de ir embora, agoniado e tudo, ele começou a se acalmar, ficou e seguiu com o tratamento, e depois a gente percebeu que ele podia ser liberado para voltar para lá. Né? Áreas. Uhum. Uhum. Não, quando você faz a confissão, é claro que você recebe, porque quando há luz, então o que é que a Bíblia diz sobre pecado? Todo aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então aí entra a misericórdia de Deus e há essa grande possibilidade, 100% de possibilidade de Deus trabalhar e libertar essa pessoa, porque há a confissão. Se não há a confissão, não há. Exatamente. Exatamente. Então, é um ciclo viciante, né, que nos obriga a voltar sempre ao mesmo ponto. Quando alguém enfrenta um ponto de prova que sucumbe, obrigatoriamente terá que retornar a essa mesma questão. É como você fazer um vestibular, por exemplo. Você faz a prova, perdeu. Então, no próximo ano vai ter vestibular. Você vai fazer a prova novamente. Por quê? Sua tentativa é o quê? Avançar. É entrar, porque você sabe que ali vai te dar possibilidades, recursos maiores. Então, você vai estar sempre buscando esse ponto de prova. E quando você vai sendo reprovado, você vai criando um trauma. Não é verdade? Eu conheci lá pessoas que, por fazer vestibular diversas vezes, 5 vezes, resolveu nunca mais se comprometer com isso. Então, cria um trauma na vida da pessoa. Toda vez que você faz tentativas para sair de um problema e você não resolve o problema, esse trauma se estabelece na sua vida. Isso não quer dizer que não tenha resultado, que não haja cura. O problema é que você procurou a maneira errada, lutar sozinho para tentar resolver uma coisa que você precisa de ajuda para sair daquilo. Né? Então, definindo o trauma, o resultado de feridas e reprovações no mesmo ponto, isso eu acabei de falar. Cada ciclo de reprovação impõe um novo golpe sobre a ferida, e cada vez que a mesma prova nos subjuga, o nível de dor vai intensificando e se aprofundando ainda mais, funcionando através de um efeito parafuso. Né? A gente que já foi criança e brincou sabe que a gente já fez peripécias e aí fica ralado, né? Por exemplo, o cotovelo, a gente que gostava de jogar bola, etc. Então, quando você está machucado em algum lugar, que alguém aproxima daquele lugar e faz menção, às vezes não vai nem bater, só você já sente aquele choque.
Esse é o trauma. E todos nós sabemos disso. Tem áreas na nossa vida que quando alguém toca, a gente esperneia na hora. A gente fica bravo. É o lado da ferida, é aquele lado que precisa de cura. Aquela coisa precisa ser trazida para a luz. Senão, toda vez que alguém tocar, ainda que não esteja falando com você, você já fica com as antenas ligadas e aquilo traz uma certa irritação na pessoa. É a autodefesa, é uma blindagem que você coloca em torno daquilo, porque é a área que você não quer que ninguém toque. Eu me lembro quando eu era adolescente, jovem, por não ter sido criado com a minha mãe, todas as vezes que eu estava no colégio e o pessoal chegava Dia das Mães, essas coisas assim, e o pessoal começava a falar, eu sutilmente me afastava daquela conversa porque eu não tinha o que falar sobre aquilo. E aquilo para mim era traumatizante, saber que todo mundo tinha uma mãe e falava dela e por eu não ser sido criado, eu não tinha o que falar. Então, eu geralmente me afastava. Então, acabei vendo que esse era um trauma que eu carreguei por muitos anos da minha vida. Então, isso geralmente acontece. Estou falando nessa área, mas tem N áreas, né, nas nossas vidas que de alguma coisa fomos atingidos e que, como obreiro, nós precisamos. Porque se uma pessoa se torna obreiro com essa ferida, tenha certeza que o inimigo vai lhe atacar nisso e pode lhe levar à derrota. E a derrota da obra por não ter sido curado nessa área que precisava do bálsamo do Senhor na vida da pessoa. Né? Então, esse efeito parafuso é aquilo que a gente falou no primeiro quadro, mas veja como isso vai acontecer. Cria-se uma espiral. Então, você vai fazendo a prova e sendo reprovado. E aí você tenta novamente e novamente é reprovado. Então, vai criando aquela descida, né? Achatando, aquele efeito espiral na sua vida, vai descendo, descendo, até chegar ao ponto de você se tornar uma pessoa que tem uma dor e essa vergonha, né, que traz culpa, que traz medo de você expor isso, que traz uma dor dentro do coração, porque daí você nunca vai poder ser a mesma pessoa que Deus quer que você seja, porque você está aprisionado em alguma área que tem te trazido essa vergonha. Né? E isso realmente traumatiza constantemente, totalmente a vida de uma pessoa, levando ela a ocultar o máximo que ela puder aquilo que incomoda a vida dela. Né? Mas não tem solução melhor do que a exposição disso que incomoda. Se não houver exposição, nunca haverá cura. E você nunca vai poder ser útil como devia ser útil no reino de Deus. Você foi chamado para ser útil, você foi chamado para dar fruto. Mas esse trauma que tem na vida não permite. É aí onde o obreiro cristão precisa ter a visão correta. E se você quer ser um obreiro, não tem como você entrar numa obra dessa com uma chaga que todo o tempo Satanás vai estar bombardeando você naquela área. Você faz tentativas e a gente conhece muito isso em muitas igrejas. Né? E todos esses escândalos que nós observamos hoje na presente igreja não é outra coisa senão feridas abertas na vida dessas pessoas que nunca foram curadas. Nunca foram curadas. Nunca expôs. Nunca achou com quem expor. Geralmente o líder, o obreiro hoje que nós conhecemos, geralmente é o pastor. Né? Porque a modo como a igreja caminha hoje, ela tem um ministério único, de um homem solitário que os seus traumas ele nunca abre com ninguém. Não tem com quem abrir. E a consequência é que ele vai sendo atacado, bombardeado e vai perdendo cada dia a força e aí deixa de ser aquilo que ele deveria ser dentro da obra de Deus. Antes de
falar sobre esse assunto, né? Queria definir um pouco mais o que é o trauma. O resultado de feridas e reprovações concentrada no mesmo ponto. Quando a gente, acho que todos aqui já assistiram pelo menos uma luta de boxe, e aí quando algum boxeador acerta o supercílio do outro, aí ele vai ao corner quando termina um round e ele já é indicado, olha, bate sempre naquele lugar, que aí você vai vencer. E aí o que acontece é que todas as vezes que o outro tenta se defender, ele vai bater naquele lugar que já está ferido, porque ele sabe que ali ele vai terminar vencendo aquele inimigo. Então, geralmente, o trauma na vida de um obreiro, quando ele não é curado, ele se torna como que um boxeador ferido. Então, o Satanás sabe que sempre batendo naquela área, uma hora vai fazê-lo desfalecer, vai fazê-lo entregar os pontos, ou então, como diz Roberto, vai ficar velhaco, né? Não liga mais, vai deixando a vida de qualquer jeito e fica com aquela capa de crente, mas que na verdade não é autêntica. É um engano, é uma ilusão. Ele não tem coragem de voltar atrás, não tem coragem de confessar, mas também não avança naquilo que Deus tem para a vida dele. Então se torna uma pessoa presa, inútil, parada, que não vai jamais funcionar no reino de Deus. Vai ser uma pessoa religiosa, que vai sempre ao culto, com muito desejo, com muita vontade, mas não vai vencer. Então, dentro daquele quadro ali, tem 3 áreas que fica marcada na vida da pessoa. E essas 3 áreas são a melindrosidade, retraimento e vulnerabilidade. Nós vamos tocar um pouquinho sobre isso, falar como isso acontece, né? O que é essa melindrosidade na vida daquela pessoa que foi atingida por essa área. Claro que a vergonha, tem um tipo de vergonha que é útil, né? Mas tem vergonha que não deve estar na nossa vida. Quando a vergonha é por um pecado que nos vence sempre, essa hora é hora de procurar ajuda. Eu costumo dizer lá na congregação que se você está num lugar que você não tem uma pessoa que você possa abrir o teu coração, então você tem que procurar um lugar onde você encontre essa pessoa. Porque todos nós precisamos uns dos outros. E nós temos dificuldades, temos luta. Como que nós vamos viver com uma opressão, sabendo que o inimigo está sempre nos atacando, e a gente não encontra alguém ali naquele ambiente que eu possa abrir o meu coração e orar e chorar junto com aquela pessoa e receber uma oração para ser curado? Então, muitas vezes o que acontece é que o líder ouve a confissão e vai publicar, e como muita gente já viu isso, não se permite abrir o coração com ninguém. Eu soube de uma história lá na cidade que uma irmã procurou um líder no horário fora dos cultos, né, normais, e confessou para ele que estava em desespero porque acabou descobrindo que estava contaminada com o vírus da AIDS. E aí ele ouviu aquilo ali. Quando foi no culto, no domingo à noite, ele abriu a boca na congregação e falou que Deus estava revelando a ele que ali tinha uma pessoa que tinha uma enfermidade e que era uma AIDS. Acabou com a vida dessa pessoa. Acabou. Então ele usou a confissão para fazer um espetáculo, para mostrar que era uma pessoa que tinha revelação, e terminou trazendo dano para a vida daquela pessoa, acabando de matar uma pessoa que já estava complicada. A razão como ela contraiu não chegou ao meu conhecimento, mas a verdade é que o fato dele ter feito isso terminou matando a vida da pessoa. Então, irmãos, essa vergonha, algumas vergonhas podem vir sobre nós, mas tem vergonha que nós precisamos resolver. E essa vergonha que traz esse tipo de situação que nós estamos observando aqui, ela deve ser
banida da nossa vida, exposta. Porque Satanás segura aquilo. Ele sempre fala, não, olha, não fala isso para ninguém. Quantas vezes, né? Nós devemos ter tido essa experiência de nós cometermos um erro e ouvir aquela voz dizer, olha, não fala para ninguém. Tu não sabe, pode fazer isso, aquilo, outro. E aí você tenta ocultar ao máximo. Mas quando aquilo te persegue tanto, de um modo que você não suporta mais, porque tem pessoas que são levadas à depressão e o suicídio. Nós estamos lidando com uma pessoa lá, uma irmã, e ela estava tendo depressão. Eu achei estranho, esquisito, cristão tendo depressão. Achei esquisito isso. Falei, não, tem alguma coisa errada. Porque muitas vezes a depressão, eu sei que cientificamente existe uma explicação, tem uma substância que deixa de ser produzida no nosso cérebro que abate. Mas o fato dessa substância deixar de ser produzida já indica alguma situação que está errada na vida da pessoa. E aí, toda vez que eu conversava com ela, eu dizia, não, tem alguma coisa errada com você. Tem alguma coisa que aconteceu e que você nunca confessou. Porque isso é uma porta para o inimigo estar te oprimindo e levando para essa situação. Muitas vezes, tentativa de suicídio, ela mesma. Tem alguma coisa? Ela falou, não tem, não tem. Eu fiquei perdido, me senti perdido no espaço. Até que um dia, ela ficou possessa. Aí, quando ela viu a situação, ela mandou me chamar. E aí ela começou a contar uma série de situações que ela tinha praticado por longos anos e nunca tinha confessado, inclusive aborto. E nunca tinha confessado. E negava todo o tempo. Se você chegar hoje, lá você vai encontrar uma pessoa que não tem depressão e não toma nenhuma medicação. Porque ela trouxe à luz o seu pecado. Então, irmãos, nós que militamos na obra, na casa de Deus, precisamos estar atentos a esse tipo de coisa, porque na situação que o século XXI está, não se engane. Nesses grandes grupos, grandes movimentos, pessoas que entram e saem, está cheio. A última vez que eu estive aí em Jundiaí com o Ache, a primeira pregação dele eu estranhei. Ele pregou sobre possessão para cristão e apareceu uma série de pessoas na frente da igreja e ele foi expulsando demônio de um por um. Cristãos. Então, não estranhe isso. Nós estamos falando desse assunto, nós estamos numa escola, nós estamos falando desse assunto, mas não é para denigrir nem para bater ninguém. Mas é para mostrar que nós precisamos ser coerentes, ser claros com Deus. A vida com Deus é diferente. Não adianta fazer de conta. É brincar com a alma. A eternidade, nós estamos brincando com coisa séria. Como que eu vou guardar um pecado que vai me levar para as trevas todo o tempo, que não me permite ser autêntico, para depois ainda perder a minha alma? É melhor eu expor, procurar alguém de confiança, falar da situação, buscar a cura, e assim poder viver livremente para a glória de Deus na terra. Né? Então, a melindrosidade é quando estamos com uma região do corpo traumatizado, qualquer pequeno esbarrão, foi aquilo que eu falei, né? Por menor que seja, é extremamente doloroso. Depois de sofrer vários impactos na mesma região e várias rejeições, aí nós tornamos aquele lugar melindre. Estamos falando de coisas do corpo, mas isso acontece com a nossa alma. Tem pessoas dentro da igreja que você não pode tocar. Se qualquer pessoa que ouve algo sobre ela e que ela não pode acatar, comece a olhar aquela vida da pessoa de outro modo. Procura se aproximar dela. Tem problemas ali. Tem problema, tem alguma coisa que prendeu a vida daquela pessoa. Ela tem uma área melindrosa, né? Melindrosa, que precisa ser tocada. Mas isso não se faz para enfiar o dedo e ficar mexendo na ferida. Se faz para curar a pessoa, para ser amigo, para trazer a pessoa e mostrar que ela precisa daquele toque, daquela mudança na vida dela. Não adianta fazer de conta que as coisas vão bem, porque tem personalidades que são difíceis demais.
né? Não pode falar nada para ele, não pode dizer sim, dizer não. Lá no centro tem alguns desses homens que você não pode mexer com eles. Falou qualquer coisa, eles explodem, querem ir embora, precisa você ter tato e conversar e mostrar que a gente quer ajudar a recuperar. Há áreas que precisam ser curadas, mas ele não entende e não quer saber que ninguém pode mexer. Então, são áreas melindrosas na vida de uma pessoa, que são bastante sensíveis. O retraimento, né, é outra, engessa a pessoa num comportamento tal que a ferida passa a ser o eixo da sua vida. Então, todas as vezes que ele vai conversar com alguém, sempre vai falar daquele ponto. Né? Ela está isolada, ou ela, quando se aproxima, que alguém vai conversar, ela vai falar sempre das mesmas coisas. Alguma coisa que incomoda. E daí você precisa também ter tato para curar. Um obreiro nessa condição é um obreiro que não vai ajudar em nada na obra de Deus. Então ele precisa ser claro, precisa expor a sua vida, precisa declarar o que inquieta, o que o perturba, para que assim, dentro dessa confissão, ele encontre Jesus, definitivamente. Né? Limpeza total da sua vida para ser uma pessoa que vai ser usada. Você sabe como isso funciona. Quando alguém ameaça bater no machucado, né? Inclusive falei sobre isso. Então a pessoa se defende. Você vai mexer naquela área, ele já se arma. Não deixa você entrar. Você não penetra no coração dele. Ele não expõe, ele não se abre. Ele não fala. Ele quer ficar com aquilo fechado porque ele tem vergonha daquilo na vida dele. É muito doloroso, coisas que aconteceram nas nossas vidas quando nós éramos, às vezes, pequenos, são coisas que trazem um dano terrível. Uma vez lá em Baixa Grande mesmo, tinha um moço do Rio, e ele tinha problemas, acho que ele até passou por aqui, eu não vou citar o nome dele, não vou citar. Mas ele tinha problemas gravíssimos, de quase esquizofrenia, né? Tem uma personalidade difícil, dura. E eu, conversando com ele, acabei descobrindo onde foi o problema. Né? Começou na infância dele. Ele falou, um primo meu me abusou de mim. E daí eu conversei com minha mãe, depois minha mãe se separou do meu pai, e aí foi criando aquele trauma. E aí coisa por cima de coisa. Depois ele começou a abusar da irmã. E aí ele ficou uma pessoa totalmente danificada. O pecado é terrível. Acaba com a vida da pessoa. Então, muitas vezes tem líderes. A gente ouve todo dia de pastores, de padre, de não sei o quê, que separou, casou com outra, que abusou de não sei quem e tal. Todo dia a gente ouve. São essas coisas que estão lá. A pessoa às vezes vai para frente da obra sem ter tido um tratamento. Liderança fraca, liderança que não tem a condição de ser líder. Não foi aprovado. Tem do que se envergonhar, por isso não poderia assumir aquele papel. Como disse Paulo escrevendo a Timóteo, né? Procura apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Se tem alguma coisa que envergonha você que quer ser obreiro, traga a luz. E aqui nesse lugar, hoje tem pessoas que podem te ouvir e te fazer sair daqui diferente. Né? Pensa nisso. Enquanto eu estou terminando o que eu estou falando aqui, pense nisso, que você pode resolver o seu problema definitivamente. Coisas que você luta há anos na sua vida e que até agora não conseguiu resolver. Você pode resolver simplesmente sentando com uma pessoa e trazendo à luz aquilo que te incomoda, que te amarra, que te prende. E aí Jesus entra com o sangue dele, limpa a sua vida e daí para frente você vai ser a bênção que você foi chamado para ser. Você vai saber exatamente qual é o seu destino, como foi mostrado ontem pela área de Ádia. Né? Você vai ser uma pessoa de compaixão e que vai alcançar outros através do seu testemunho. E isso que é vergonha para você hoje, mais tarde pode ser um testemunho que pode levar muitos outros, nessa situação que você está, a encontrar com o Jesus que você encontrou. Mas para isso você tem que tomar essa decisão. Não dá para ficar ocultando, porque você vai ficar aprisionado
e não vai ser útil no reino de Deus. O ponto da dor, o princípio da cura. O ponto da dor reside em circunstâncias que feriram profundamente a nossa memória. Não é fácil, irmãos, toda vez que nós nos ajoelharmos para orar, ou levantarmos a mão para adorar, Satanás jogar na nossa cabeça aquilo que nos perturba. Eu creio que muitos aqui conhecem essa história. Eu conheço essa história. De ajoelhar para orar e o que vem na cabeça é aquilo que te pressiona, aquele problema que você não resolveu e que precisa ser resolvido. Esse é o ponto da dor. Você precisa resolver o problema. Tentamos nos proteger de todas as formas das pessoas e até mesmo de Deus. Falamos que somos cristãos, que lemos a Bíblia, mostramos, né? Algo como se tentássemos mostrar para Deus que aquela coisa não nos incomoda. Mas incomoda. Tem que ser sério, tem que ser claro. Deus não vai se deixar enganar. Não vai se deixar enganar. Precisamos ser claros, expor aquilo que nos prejudica e nos prende. O ponto da dor coincide com o ponto da cura. O grande golpe redentivo sobre a culpa e a vergonha é simplesmente expô-las em confissão. As pessoas que tenham a unção divina para orar por cada um de nós que tem um problema. Então, quando nós não vamos sair falando, né, mercando com qualquer um, claro, mas pessoas que nós conhecemos que têm autoridade espiritual e que é capaz de ouvir essa confissão e colocar a mão sobre nós e orar, com certeza vai trazer libertação. E aí você vai ver como a vida vai ser diferente. Aí você vai ver qual a evolução que Deus vai trazer sobre nós. Então, esse é um assunto, né, que gostaria de deixar com os irmãos e mostrar para vocês que muita gente que gostaria de ser obreiro e Deus quer. Eu falei onde três espécies de pessoas que Deus procura. São intercessores, adoradores e obreiros. Pode olhar na Bíblia que esses três tipos de pessoas Deus está com os olhos procurando. Mas para chegar lá precisa permitir, submeter a Ele, como falei ontem também no início da minha conversa com vocês, permitir que Ele vasculhe o nosso coração e limpe toda a mácula, toda a ferida, tudo que nos prende, que não nos deixa servi-lo com interesse de coração, nos lançar. Né? Quem sabe isso nos aprisiona, nos traz medo e constantemente nos confronta. Então não tem saída. Ou nós procuramos a mudança da nossa vida, ou então nós não vamos avançar nessa área de obreiro. E é uma necessidade que Deus tem. Chega de escândalos, chega de queda, chega do nome de Jesus, está em alta, está em baixa. Às vezes nos levantamos como homens que somos os líderes, daqui a pouco estamos levando um monte de ovelhas para o precipício. Situações que acontecem, como nós falamos ontem, quando uma casa cai, quando uma construção que não é alicerçada, ela pende e derruba, muita gente vai morrer, ou no mínimo, vão ficar feridas. E aí, onde está o grande trauma. E a gente acha que isso é comum. Aconteceu ali, fulano fez isso. Tudo bem, como homens nós não devemos julgar nenhum homem, mas devemos ter cuidado em selecionar esses obreiros que vão servir na causa do Senhor, porque há uma responsabilidade. As vidas humanas são uma responsabilidade grande que Deus coloca na mão de um obreiro. Por isso, vamos nos apresentar a Deus como obreiros aprovados, que não tem nada que nos envergonhe. Podemos estar na frente, falando, ou podemos estar embaixo, como é comum entre os obreiros, servir uns ao outro, sem nenhuma dificuldade. O ruim é quando alguém está na frente como um referencial, e muitos estão lá do outro lado, vê a mancha, que não permite que ele confie naquilo que aquela pessoa está falando. Né? Então, Deus abençoe, nos dê graça
E que se você tiver qualquer coisa que esteja ainda aprisionando sua vida, não importa qual coisa foi. Você tem pessoas aqui que podem te ouvir, pode ter certeza que elas não vão mercar. O entendimento que eu tenho de ouvir confissão é, quando alguém vem a você e abre o coração para você, e você tem autoridade de Deus para orar por aquela pessoa, perdoando aquela falha, aquele fato, aquilo desvanece, acabou, sumiu, não tem mais que falar, não tem mais que comentar, acabou. A pessoa é livre, tira as amarras, corta-se, diz, vai embora, anda, vai servir o teu Senhor. Esse é o entendimento que eu tenho quando alguém vem confessar alguma coisa que eu prendo. Deus abençoe.